aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fundo no capítulo 9 do livro Você Governante. E para a gente entrar no clima, imagina só, um jardim bem tranquilo, sabe? Com aquele barulhinho de fonte de água, bem calmo. É nesse lugar que o livro nos chama para conversar sobre um assunto que, olha, não tem como escapar. Como a gente lida com crises. E, para começar, sem rodeios, o autor já lança essa pergunta que está aí na tela. Você já sentiu uma crise? Puxa, é uma pergunta que bate fundo, né? Faz a gente pensar na hora, naqueles momentos de aperto, sabe? Conflitos, desafios, aquelas situações que testaram a gente até o limite. E aí vem a primeira grande sacada do livro. Crises são inevitáveis. Elas simplesmente fazem parte do jogo, da vida e principalmente de quem está na liderança. Não tem para onde correr, sabe? Faz parte do caminho de todo mundo. E aqui, olha, a gente chega no coração do capítulo. A ideia é que não é no mar calmo que a gente se descobre, é na tempestade. É na crise que o nosso verdadeiro potencial de governar, de liderar, é forjado. É bem nessa hora que o governante que existe dentro da gente precisa aparecer. E com tudo. Ok, beleza. Se as crises vêm de qualquer jeito e é nelas que a gente se mostra, a grande questão é, e aí, o que a gente faz? Como é que se navega nesse mar agitado sem afundar? Bom, o livro dá umas dicas bem práticas sobre isso. Então, vamos dar uma olhada no que o livro chama de as ferramentas do governante. Pensa que é tipo um kit de sobrevivência, sabe? Um kit de primeiros socorros para quando o bicho pega. E as ferramentas são essas aqui, olha. Primeiro de tudo, a base de tudo. Manter a calma. Sem isso, nada funciona. Depois, comunicação. Tem que ser clara, direta, sem mal-entendido. E claro, tem que tomar decisão, né? Mesmo com a pressão nas alturas. E o livro bate muito na tecla da empatia e da escuta. Tipo, ouvir de verdade o que o outro está sentindo. E por fim, a tal da resiliência, que é essa capacidade de apanhar, levantar e continuar. Só que aí, o autor dá uma virada bem interessante na conversa. Ele diz que, por mais que a gente treine todas essas habilidades, a força de verdade, aquela para superar o tranco, não vem só da gente. Não é só a força de vontade, sabe? E é aqui que a gente entra na parte mais profunda da mensagem do capítulo. Afinal, de onde é que vem essa fortaleza toda? Essa força que um líder precisa para se manter de pé no meio do caos? A resposta, segundo o livro, está bem aqui, nesse versículo de Salmos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ajuda sempre presente na adversidade. Ou seja, a fonte de tudo, o porto seguro no meio da tempestade, é Deus. É essa conexão que segura a barra quando parece que tudo vai desabar. E quando a gente entende isso, a forma como olhamos para a crise muda, da água para o vinho. A crise deixa de ser só uma coisa ruim, um problema, e vira uma oportunidade, uma chance de crescer, de aprender, de sair do outro lado muito mais forte. E para isso não ficar só na teoria, o livro convida a gente a fazer um exercício, a parar e pensar numa crise que a gente já passou. O que a gente aprendeu com aquilo? Como é que essa lição pode ajudar daqui para frente? É basicamente um convite para transformar a experiência, mesmo que dolorosa, em sabedoria. Bom, e a gente vai se encaminhando para o final, lembra daquele jardim do começo? Agora, imagina o sol se pondo por lá. O clima é de calma, de confiança, preparando a gente para a mensagem final, que é a que fecha tudo com chave de ouro. Para reforçar essa confiança toda, o livro ainda traz essa promessa de Isaías: não tema, eu o ajudarei. É pra gente lembrar que, mesmo na hora do aperto, não estamos sozinhos, sabe? Tem uma ajuda maior sempre por perto. E com tudo isso em mente, o capítulo nos chama a assumir essa nova identidade. A gente precisa declarar isso em voz alta, pra gente mesmo, com toda certeza. De novo, com mais força ainda, porque isso não é um desejo, não é um quem sabe um dia. É uma afirmação, é a gente reconhecendo a nossa capacidade de governar a nossa própria vida com essa força que a gente acabou de ver. E, mais uma vez, com toda a convicção. É com essa certeza que a gente fecha a nossa análise. No fim das contas, a crise não define quem a gente é. O que nos define é como a gente lida com ela. E com as ferramentas certas e a fonte de força correta, a mensagem que fica é essa: todo mundo está pronto para governar.